Pessoal, tudo bem? Eu quero falar sobre uma passagem de Jesus e aplicar o contexto dela nos nossos dias, na nossa cultura. É interessante, tem uma passagem lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde Jesus fala o seguinte, uma passagem famosa que ele fala: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo." Essa passagem, ela é uma passagem que demonstra muito sobre a característica de Deus de se apresentar à nossa vida, ou de Ele ocupar a nossa vida. E é interessante que a passagem ela fala sobre as posições que Deus está, ou seja, onde Ele costuma se colocar. E a gente vê claramente que Jesus, ou Ele está fora da sua vida, ou Ele está dentro da sua vida. Essa questão de entrar e ceiar, ou seja, de sentar à mesa e de ceiar com a pessoa, de literalmente comer com a pessoa à mesa, na cultura, na linguagem que Jesus usa naquela época, dentro da cultura, naquela época, sentar à mesa era uma coisa muito íntima, era uma coisa que só era para os mais próximos, era para aqueles que realmente faziam parte da vida. E por isso que Jesus usa esse contexto. Não é diferente hoje em dia. Tem quem entra na nossa casa e senta à nossa mesa, não é qualquer tipo de pessoa. E quando Jesus fala, e se a pessoa ceará com ele, não, ele usa de forma recíproca a atitude. Então, eu cearei com ele e ele comigo. Significa que Jesus também convida você para ocupar esse espaço. Só que a gente vive numa cultura onde as pessoas sempre se referem a Deus de uma forma muito rasa. É como se Deus ele sempre ocupasse um espaço de adição. Ou seja, se uma coisa não está boa, eu chamo Deus para ocupar aquele espaço. É tanto que isso se reflete nas expressões culturais. Então, por exemplo, as pessoas costumam falar vá com Deus, como se Deus fosse uma espécie de companhia para mim. Ou a pessoa, numa hora difícil, Deus vai me ajudar. Como se Deus fosse uma questão de ajuda. Deus vai, naquele momento, apenas me ajudar. Tem outra expressão que ela é até bonita, mas muitas vezes ela não faz muito sentido, que é quando as pessoas costumam falar assim, se apegue a Deus. Se você prestar atenção, essa passagem sempre se reflete quando a pessoa está num momento difícil, quando tem alguma coisa muito ruim prestes a acontecer, e a pessoa usa essa expressão, se apegue a Deus. É como se Deus fosse alguma coisa que alguma coisa literalmente, quando a situação está ruim eu vou lá e me apego a ele para poder resolver a situação. Ou seja, esse Deus pequeno, esse Deus que as pessoas se referem dessa forma, ele só serve para adicionar alguma coisa à minha vida. Se não está bem, se não está bom, eu vou lá e chamo ele para resolver esse problema. E onde está a questão? Esse Deus, o Deus verdadeiro, ele não é. Aliás, o Deus verdadeiro ele não é assim. Ele nunca foi assim. Deus ele não serve para se colocar em uma posição quando ela não vai bem. Eu arrisco dizer que esse Deus invocado ultimamente, ele não existe. Esse é um Deus pequeno. Esse Deus que você ajusta ele de acordo com o que você quer, ele não existe. O Deus verdadeiro, eu posso dizer que ele não é sinônimo de adição, de se acrescentar em alguma coisa. Ele é toda a equação, ele compõe absolutamente tudo. Ele é o absoluto de tudo, ou seja, ele é infinito. Ele é um Deus que ele também não pode ser multiplicado, porque ele não é pequeno ao ponto de eu querer multiplicar ele. E ele também não pode ser dividido. Ele é um Deus que está em tudo, ele compõe absolutamente tudo. Ele é uma equação que para você fazer ela, você teria que sair do tempo e do espaço, você teria que ser igual a ele, e isso é impossível. Ou seja, não tem como eu diminuir Deus dessa forma. Ou Deus, ou Deus, ele está fora de você, ou Deus está totalmente em você. Essa porta que ele coloca aí é o que vai causar essa divisão, que vai causar essa separação. Não tem como ele ocupar espaços periódicos dentro da sua vida. Ele tem que entrar e sentar e ceiar com você. Isso significa que ele vai ocupar todo o espaço. Quando ele entra na sua casa, ele não entra para fazer uma visita, ele entra para fazer uma mudança. Talvez essa é a grande questão que as pessoas não entendem. Quando ele entra para fazer uma mudança e não para fazer uma visita, para resolver um problema. Ele entra e ele olha. Quando eu faço essa comparação, eu sempre digo que quando ele entra, observa, olha tudo e simplesmente fala tudo que tem que ser mudado. Esse é o Deus que a gente conhece. E esse mistério, para você entender, para você compreender, para você mergulhar mais nele, só tem uma coisa: se render a esse Deus verdadeiro. O mundo tem muitos deuses com D minúsculo, cada um de acordo com
com o ego do ser humano. O ego do ser humano, ele cria muitos deuses. E o conselho que eu dou é que você, se for para se apegar a algum Deus, se apegue no que diz respeito à fé ao único Deus verdadeiro. E quando você se coloca nessa posição, você percebe que você é absolutamente nada diante dele. E tudo que você representa, tudo que você vai passar a ser, é por causa de Jesus. É a pessoa de Jesus que molda alguma coisa em você. É através de Jesus que voltamos a ser seres semelhantes a Deus. Aí sim, através de Jesus, você passa a representar alguma coisa. E essa coisa significa uma alma, um ser parecido, semelhante ao próprio Deus. Esse é o mistério de Jesus. E para isso ele tem que se moldar totalmente a você, e não por partes, mas totalmente a você. E assim você se torna um ser eterno. Um ser que detém os mistérios de Deus e a verdade. E, consequentemente, se torna um ser que tem fé. Fé verdadeira em Cristo. Amém? Deus abençoe você.